Quando eu conheci a minha esposa, ela já tinha uma filha adotiva. Tinha o filho biológico dela, do primeiro casamento, e tinha a Vitória com 4 anos de idade. Então, eu já, numa etapa anterior, no meu primeiro casamento, eu tive já uma experiência com a família da minha ex-mulher, que adotou uma criança com necessidades especiais. E até aquele momento da minha vida eu era radicalmente contra a adoção. Então, como eu interagia com essa família, os debates aconteciam, os almoços calorosos dos domingos, mas ainda meio que cego ou ainda influenciado por aquilo que pessoas me colocavam na cabeça diante da genética, de tudo aquilo que poderia ocorrer, colocando até questões relativas à índole, ao caráter e à personalidade. Então, como sou uma pessoa de origem branca, de origem alemã, então, desde toda... Não que minha família tenha algo diferente disso, mas ao longo da minha vida é o quê? São conceitos daquilo que você recebe de pessoas mais antigas e que viam a adoção como um empecilho. Olha lá, o fulano tem um filho adotado e só dá trabalho, aí está deixando o pai de cabelo branco. Pois é, e o biológico também não deixa? Então é relativo, falei que não ia dar certo. Então eu tinha esses conceitos junto comigo. E quando eu vi o amor da minha ex-sogra pela Samara, aquilo começou a mudar meu coração. Então, creio hoje, sim, que era Deus já operando na minha vida, naquele momento, mudando o coração, falou, você vai enxergar a vida de outra forma e vai mudar seus conceitos. Porque, para mim, aquele amor ali era incompreendido, não entrava na minha razão humana. Como que ela pode amar uma criança com todos esses problemas? E lutar com todas as suas forças, uma família humilde, inclusive financeiramente, e lutar com todas as suas forças pela defesa daquela criança. Posição de mãe guerreira mesmo. Então aquilo ali já mexeu muito comigo e eu comecei a mudar a ótica. Depois a vida se encaminhou de forma diferente, conheci a Carla e ela tinha a Vitória. Então, a partir de quando começamos o nosso relacionamento, ela sempre foi muito honesta, né? Sempre jogou limpo. E nesse momento eu já tinha mudado meus conceitos. Foi quando veio a primeira adoção em Cascavel. A partir daí, as coisas vão evoluindo, né? Que o primeiro foi o João Carlos. E tive uma experiência muito forte no início com ele. E a Carla vai falar depois sobre isso, sobre o que é a gestação invisível. É uma coisa sobrenatural as reações das mulheres, como acontece com as mães que vão ter o seu filho mesmo. A diferença é que a gestação é bem mais longa, hein? Com as grandes filas ainda, pela morosidade do sistema como um todo, principalmente do judiciário, nos processos de adoção no país. Mas ali meus conceitos já haviam mudado. Aí passamos a projetar. E sabíamos que para conseguirmos isso, teríamos que vencer o nosso maior inimigo. Não a sociedade, não aos que se posicionavam contra, e sim a nós mesmos, que tínhamos que derrotar o nosso egoísmo. Não, jamais me colocando acima de qualquer outro ser humano aqui na Terra, mas é uma grande luta que cada ser tem consigo mesmo. Nós somos egoístas por natureza. Graças a Deus ele operou, trabalhou, nós vencemos, as coisas foram evoluindo. Foram 10 anos de planejamento até chegar nesse contexto que Deus nos proveu da grande família, como a gente coloca muito às nossas crianças. Fala, olha, esse projeto aqui não é do pai, não é da mãe de vocês. Vocês não têm que agradecer a nós. Vocês têm que agradecer a Deus que constituiu essa família, que foi colocando peça por peça, sincronizando todas essas vidas. Inclusive com as diferenças culturais, porque temos paranaenses, temos gaúchos, temos mineiros. Então, sim, nós estamos fazendo a nossa missão como pai. Quando nós aceitamos essa missão na nossa vida de forma absolutamente consciente, e falamos, o Senhor vai nos capacitar e a gente vai conseguir ter essa família, sim, abençoada, e acreditamos que é possível mostrarmos ao mundo, à sociedade vigente de hoje, que é possível, sim, ser uma família de verdade. Indiferente se são
3 pessoas, se são 12 pessoas na mesma casa, mas que é possível. E as coisas foram fluindo, e aqui estamos desfrutando dessa bênção dada por Deus, e o mérito, eu falo, a obra do Senhor. Então Ele vai colocar a mão sobre nossas vidas, se necessário for, Ele vai tocar pessoas para nos ajudar, e acreditamos que sim, que as coisas continuarão e poderemos mostrar do nosso jeito, com toda a franqueza e com toda a honestidade, que é possível sim, se ter uma família estruturada, com respeito a pai e mãe, com tudo aquilo que é inserido. Porque se não tiver esse ensinamento dentro de casa, não vai ser lá no mundo, lá fora, que eles vão aprender, não. E se hoje nós temos que viver com isso, conviver e tolerar todos os dias, porque mostra que o modelo de estrutura familiar atual está fracassado. No meu entendimento, ele está fracassado. Sem culpar gregos nem troianos. Cada um faz sua reflexão. Não sou perfeito, falho. Hoje mesmo, na conversa antes disso, explicando a briga, a confusão, a correção, sabe? Mas tudo através do diálogo. Somos profundos defensores do diálogo. Coisa que nos dias de hoje, dentro dos lares, está deixando de existir. As pessoas não conseguem mais dialogar nem no momento de uma refeição. Porque os valores reais da vida estão sendo substituídos, porque até no almoço a pessoa está com os dedinhos ali, sabe? Não consegue mais nem te olhar na cara. Então, respeito a todas as pessoas, mas esses são os meus conceitos de vida. E isso eu vou transferir para os meus filhos. Porque eu acredito que, dentro de toda essa mecânica de disciplina, de entendimento de limites, são princípios básicos para uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Por quê? Porque lá fora, ele vai saber respeitar o próximo. Ele vai saber respeitar uma zeladora dentro de uma escola. São princípios que você carrega. E princípios competem à família. Princípios não competem ao Estado. Políticos deveriam ser dotados de moral e bons princípios. Mas princípios e regras familiares, a responsabilidade é nossa, dos pais. Então, uma geração hoje que não tolera autoridades, por quê? Porque não tem mais autoridade dentro de casa. As referências nesse mundo que vivemos, elas estão muito díspares daquela que eu vivi, mas eu não sou um cara que tem 200 anos. Em termos históricos, em pouquíssimo curto de tempo, a sociedade passou a enxergar o mundo de uma forma diferente, viver de forma diferente, mas acho que agora começou a cair a ficha que a situação está saindo de controle. E que aí os pais estão olhando para os seus filhos, e agora, José? E agora? O que fazer? Vai ser difícil? Vai. Mas eu creio sim, que se esse trabalho é feito no dia a dia, ao longo de 1 ano, 2, 10, acerta, erra, tenta de novo, muda a metodologia, é possível. Que o ser humano precisa despertar dentro de si esse entendimento. Que o nosso eu, o nosso egoísmo, normalmente ele nos leva à queda, à ruína e ao fracasso. Porque o meu eu está acima do eu dos meus filhos. Os meus prazeres estão acima de todas as outras questões. E foi isso que eu mudei na minha vida. Onde eu tinha conceito de que ser livre e ser feliz eram alimentar prazeres. Hoje meu entendimento sobre a vida é bem diferente disso. Graças a Deus Ele me manteve vivo. Aqui estou. Acho importante pessoas que têm a capacidade de mudar conceitos ao longo da vida, porque as questões, quando chegam no radicalismo, elas se tornam perigosas. Porque além de não aceitar a opinião alheia, a pessoa passa a agir também dessa forma. Então vejo o mundo de uma forma diferente, não sei se estou na contramão dela ou não, mas dentro do meu entendimento, esse é o melhor caminho a ser seguido.
esses são os melhores exemplos que eu posso deixar para os meus filhos, porque eu vou educá-los, sim, para serem pessoas do bem, praticarem o bem, levarem o amor e a luz. A humanidade carece. A humanidade hoje carece. E talvez sim, algumas pessoas vieram ao mundo com finalidades diferentes umas dos outros. São questões de conceitos e crenças. Mas eu creio que toda família pode, ou melhor, deveria fazer um profundo exame de reflexão, olhar para si mesmo, olhar para seus filhos. Não somos profetas nem visionários, mas se fizermos e praticarmos esse exercício, nós conseguimos visualizar as possibilidades que possam acontecer no futuro. E, infelizmente, elas estão sendo negras, estão sendo escuras, principalmente a juventude hoje do nosso país. Mas, pela fé, eu creio que se as famílias retomarem determinadas linhas de pensamento, de conceitos verdadeiros, produziríamos sim pessoas para um mundo bem melhor. Josi, para manter toda essa família, para dar as condições necessárias, há uma demanda muito grande. E hoje vocês têm passado algumas dificuldades. O que tem acontecido? Quais são as principais demandas que vocês têm hoje aqui? Não estamos diferentes da grande maioria das famílias brasileiras, com dificuldades econômicas nesse momento. Então a gente sempre, aos últimos anos, administrava, sempre se dava um jeito, Deus abençoava e as coisas davam certo e continuávamos a caminhada. Mas nesse momento a situação ficou um pouco mais complicada, né? Além desse déficit, uma quebra com o nosso carro. Então nós estamos sem caixa de câmbio. Então, difícil, pessoal aí se mobilizando, todo mundo tentando localizar a peça. Então, uma dificuldade grande. Em Cascavel estão providenciando, mas já também com a ciência de que os valores irão aumentar. E nós sempre conseguimos, digamos assim, se manter nessa época do ano até chegar uma época da restituição do imposto de renda, que nós usávamos esse dinheiro para cobrir possíveis vermelhos, aquelas questões não planejadas. Trabalhamos sempre com um orçamento no limite. A gente enfrentou problemas de saúde entre o ano passado e esse, entre consultas, medicação. Então foram gastos consideráveis para o nosso padrão e adquirimos esse déficit. Então minha esposa sentiu no coração, por quê? Ou eu tinha duas alternativas, ou voltava novamente e contraía uma dívida bem maior do que eu tenho hoje para pagar a que eu tenho e esticar durante alguns anos, que era a única forma que eu tinha ao meu alcance, ou que algo diferente acontecesse. Então minha esposa, através das orações, sentiu, foi tocada, que não, chegou a hora de a gente pedir ajuda, pedir colaboração, a solidariedade. E daí num encontro de professores aqui, com presença do chefe, das nossas equipes de trabalho, cientes da situação, permitiram que ela fizesse a fala, né? Nunca fomos movidos assim por vaidade ou outras questões, mas agora sim, a situação para nós realmente ficou muito complicada e acreditamos que pessoas que sentirem no seu coração e quiserem colaborar para a gente conseguir resolver o problema do carro, para a gente resolver o déficit, com certeza ficaremos muito felizes, faremos nossas orações por todos vocês, que é a nossa maior forma de agradecer, inclusive. Mas, nesse momento, sim, a grande família, para conseguir se manter, para essas preocupações deixarem de existir, estamos precisando da colaboração e da solidariedade das pessoas que sentirem no seu coração o desejo de nos ajudar.